Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aide, secretária do SC2 da BNTCE 268. Eu estou aqui com o João Carlos Taqueda, coordenador do SC2 da BNTCE 268, com a Yara, secretária da BNTCE 268, com o Ramon, membro da BNTCE 268, e a gente está aqui para bater um papo com você e, na realidade, te dar as boas-vindas. Isso é um vídeo de boas-vindas da BNTCE 268. Então, a gente vai falar um pouco o que a gente faz, né, o que é, como vive, de onde vem, do que se alimenta. Então, para começar, eu vou passar a bola para o João. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre como é a dinâmica de participação na nossa comissão C268. A comissão, ela estrutura uma dinâmica que tem dois tipos de reunião principais. São as reuniões informativas, que acontecem, que a gente chama de reuniões plenárias. São reuniões que são utilizadas para tratar de todos os assuntos da comissão C268. Elas são reuniões mensais, ordinárias mensais, com um agendamento prévio. Sempre a gente faz um calendário que é anunciado previamente ao longo de cada ano. Depois a gente pode fazer alguns ajustes em algumas datas, mas tem um calendário fixado. Essas reuniões são reuniões onde a gente tem um caráter mais informativo dos assuntos gerais, administrativos, né, para todos os membros. A gente fala de uma maneira mais geral sobre o andamento dos trabalhos e, eventualmente, despacha, né, faz alguns encaminhamentos, faz alguns informes e encaminhamentos relacionados a todas as atividades, tanto da CE como dos seus braços, aí, das suas subcomissões e dos seus subgrupos, mas elas têm um caráter mais informativo. Para essas reuniões, a gente sempre envia previamente um informe, a gente chama de informes prévios, que vão indo numerados. A cada mês a gente procura ter um informe específico para preparação para a reunião, para que os membros consigam se inteirar de todos os assuntos que estão sendo tratados, dos trabalhos em andamento. E esses informes, eles contêm, claro, os dados sempre mais atualizados. Quando você pegar o último informe, você vai ter os dados mais atualizados, inclusive, eventualmente, até dados mais atualizados do que esses desse vídeo de hoje, né? Provavelmente. E temos também as reuniões de trabalho, que são reuniões onde os subgrupos da BNTC 268 se encontram para fazer reuniões mais práticas, para tomada de decisão, discussão de trabalhos em andamento, discussão de conteúdo. Algumas das atividades principais que a gente tem nessas reuniões são processo de tradução de normas ISO que foram decididas como normas que podem ser adotadas nacionalmente, discussão para comentários sobre normas, projetos de norma ISO em fase de publicação e outros projetos, e outras discussões técnicas relevantes para os temas, tanto da subcomissão como para outros subgrupos, como é o caso do GT da C268. Tá? Sendo que o GT ele é específico para tratar de assuntos relacionados a plano de diretores e estudos de impacto de vizinhança e normalização relacionada a isso. E temos essa subcomissão 2 também, que é atualmente a subcomissão que trata dos assuntos relacionados à mobilidade e ao transporte sustentável. A gente vai depois ter outros tutoriais que vão explicar um pouco melhor isso. Temos também as reuniões plenárias, que são mensais, híbridas e agendadas para todo o semestre. Tá? Essas reuniões plenárias, né, como eu falei antes, elas são híbridas, elas têm uma participação presencial, mas também tem abertura para participação remota. E as reuniões dos subgrupos, normalmente elas são remotas e são agendadas conforme a necessidade. Tá? Elas não têm um calendário, elas têm um calendário mais flexível, conforme a necessidade a gente faz um agendamento, faz uma reserva de horário. Tá? Os informativos que a gente envia são sempre enviados antes por e-mail e vão compor os anexos da ata da reunião. Eles são lavrados junto com a ata para que as reuniões sejam sempre dinâmicas e participativas. Então, o informe ele tem esse caráter da pessoa já entrar, ele fomenta que os membros já entrem preparados, sabendo mais ou menos do conteúdo que vai ser tratado, para a gente não ter a necessidade na reunião de fazer essa interação completa, de manter todo mundo inteirado de uma maneira tão completa durante a reunião, né? A pessoa já tem que entrar preparada. Agora, só para lembrar, pessoal, as reuniões não necessariamente são as únicas atividades que a gente faz, né? Então, existem outras formas de os membros participarem
da nossa comissão CE 268. E então, eu vou passar a palavra aqui para a Yara, e ela vai detalhar um pouquinho mais sobre quais são as formas que a gente tem de participar, que os membros têm para participar mais ativamente da nossa comissão. Vai lá, Yara. Olá, gente. Obrigada, João Aide. São várias as formas de participar. A gente utiliza as reuniões para que elas sejam informativas e todos estejam na mesma página. São muitos os membros, então as reuniões são um pouco cheias, as plenárias. Então, a gente gosta muito que vocês também participem de outras formas. É importante estar na reunião, mas não só na reunião. É importante também colocar a mão na massa, e a gente sempre fala que a gente precisa de mais especialistas, mais cabeças pensantes, mais pontos de vista, mais partes interessadas, porque, afinal, a gente está falando de uma comissão que trata do tema de cidades, que é muito diverso e complexo. Então, uma das formas que a gente achou de entender como é que as pessoas podem participar dentro da sua expertise é respondendo um formulário que vai estar no link para vocês, né? O link vai estar na descrição do vídeo. E esse formulário, ele divide em 5 grandes blocos de participação. Você pode responder de acordo com a sua preferência e pode responder mais de uma vez o formulário. Então, eu prefiro participar de mapeamento de partes interessadas, mas eu também gostaria de participar de uma norma específica que está sendo elaborada, que está sendo acompanhada. Ok, preenche uma vez, colocando o grupo 1 de preferência, responde novamente o mesmo formulário, né? Envia o formulário, depois entra novamente e preenche, dizendo qual é a norma ISO que você gostaria de acompanhar. Isso também é bastante flexível, a gente vai entrar em contato com vocês, a gente fica à disposição. Começou uma atividade, não gostou, começou a tratar de uma norma que não foi para frente, ok, muda, e aí você vai sempre tentando participar de alguma forma dentro de um pedaço que seja das nossas atividades. Vou passar agora para o Ramon para falar um pouquinho dos documentos que são importantes para serem lidos e para que vocês conheçam para começar a participar. Olá a todos. Já foi apresentado meu nome é Ramon, então vamos seguir aí com os documentos importantes para a gente seguir o nosso trabalho. O primeiro grupo de coisas que a gente precisa conhecer são as regras básicas aí da BNT, que vai ser o primeiro item que a gente vai falar. Depois a gente vai comentar um pouco sobre o repositório de documentos, e que tem vídeos que detalham mais ainda sobre eles, como acessa, como faz para fazer procura de documentos e afins. E também outra forma de documentos que a gente precisa ter uma noção de como funciona são os formulários, que são tão importantes até que a gente vai fazer, tem um vídeo específico, na verdade, sobre isso, lembrando que para cada norma que está sendo criada e construída aí na comunidade internacional, a gente tem aí que, durante a evolução, a gente faz os nossos comentários para que, aprovando, desaprovando e afins, para deixar ela num formato mais adequado, né, para que ela consiga ir prosseguindo, tá certo? Então, passando inicialmente as regras da ABNT, a gente começa com o Código de Conduta da ABNT de 2020. Temos 2 documentos, a Diretiva 2 e 3 de 2017, um sobre regras para estrutura e redação de documentos ABNT e um para a adoção de documentos técnicos internacionais. Agora que a gente está com um trabalho também de tradução de normas aqui no nosso grupo, essa parte de adoção é bastante importante para ter conhecimento também. E, por último, como escrever normas ABNT. Sobre o repositório, né, ele é um site na internet para trabalho colaborativo, repositório de documentos, aí vai ter todo tipo de coisa, desde atas das reuniões, até os documentos que estão sendo né, de futuras normas. E para eventual comissão, comitê, o espelho da BNT tem um repositório de documentos próprio, né? Na verdade é um grupo, né? Quando chega no acesso inicial você consegue acessar especificamente a parte que você está procurando, e ele dá acesso aos organismos membros inscritos, aos especialistas inscritos e aos especialistas nacionais inscritos nos comitês
espelhos participantes. Como eu falei, tem vídeos mais específicos falando sobre como operar melhor dentro desse sistema. Passo agora para a Aide. Vou falar rapidamente sobre as coleções. A gente agrupa, de alguma forma, as normas no que a gente chama de coleções. Então, a gente tem algumas coleções que agrupam as normas internacionais. Então, a coleção 1, 2 e 4 são das normas internacionais, e a coleção 3 são das NBRs já publicadas, ou seja, normas que a gente fez adoção e tradução, e elas têm publicação aqui no Brasil. A coleção 1, elas diz respeito às normas ISO do subcomitê SC1, que é ligado às infraestruturas urbanas. A coleção 2 são as suas normas ligadas ao subcomitê SC2, de mobilidade e transportes sustentáveis. E a coleção 4 são as normas ISO do que a gente chama de comissão raiz, né, que é do ISO TC 268, que é a comissão principal. A lista atualizada, né, então aqui tem a quantidade de textos nessa tabela indicada, a lista atualizada de quais normas pertencem a cada uma dessas coleções vão direto naquilo que o João falou, que são os informes. Então, além de a gente poder discutir isso durante as reuniões, nos informativos que a gente manda, vai também a lista das coleções atualizadas. Além disso, então, a gente sabe que essas boas-vindas tem um monte de coisa para ler, tem um monte de coisa para a gente se ambientar, então tem as regras, as regras que a gente segue para fazer os documentos, a Yara daqui a pouco vai falar um pouco sobre regras de conduta, e a gente tem alguns documentos que a gente também recomenda que sejam lidos, por exemplo, o guia Entendendo e Participando da Normalização, guia de participação internacional, algumas normas ISO, né, código de ética e de conduta, política de comunicação dos comitês de trabalho, e assim sucessivamente. A gente tem essa lista de documentos recomendados quando você entra, ou mesmo depois que a gente entra, se a gente tiver dúvida, a gente pode acessar esses documentos, os links, ou eles estão na descrição desse vídeo, ou você pode acessar diretamente pela plataforma ISO, a partir do outro vídeo que a gente fez, você vai saber direitinho como achar os documentos de interesse. Passo agora a palavra para a Yara, que vai falar um pouco sobre ética, código de conduta. Então, como a Aide bem falou, já existe um documento obrigatório que tem que ser lido, que é o Código de Conduta da ABNT, o Código de Conduta da ISO, mas eu queria resumir um pouquinho aqui e falar de 7 princípios desse trabalho que a ISO estipula e redige isso no documento dela, e a gente espelha aqui na ABNT. Então, regras de boa vizinhança, boas práticas, sempre naquela linha de buscar o consenso, da gente fazer uma normalização técnica pautado na melhor solução técnica e no consenso. Então, essas são regras básicas e são princípios que a gente também busca aqui no Brasil e que regem os nossos encontros, nossos trabalhos e nossas reuniões. E algumas regrinhas básicas também, é sempre bom lembrar. Então, pontuar aqui, está no documento da ISO, a gente também usa aqui na ABNT. A gente não pode falar em nome do organismo de normalização, a gente não pode partilhar os documentos, principalmente aqueles que estão em elaboração e que são documentos que vão se tornar normas e documentos normativos. Não podemos reproduzir, distribuir, e as apresentações, principalmente a que a gente faz durante as reuniões, só se tiver autorização. Geralmente a gente autoriza, mas alguns participantes fazem as suas apresentações individuais, então a gente tem que pedir o consentimento deles para poder reproduzir ou partilhar essas apresentações. Ou que indique a fonte, ou que não use isso para material comercial, enfim. Boas práticas para que a gente não tenha nenhum problema no futuro. Acho que era isso, gente, e passo para a Aide fazer o encerramento. É isso, agradecer a todo mundo que está aqui, a Yara, o João, o Ramon, e também agradecer ao Roberto que ajuda a gente na produção desses vídeos, e também a CE 130. Então, assista os demais vídeos, acompanhe a gente e, principalmente, participe da ABNT CE 268 conosco. Obrigada e até a próxima.